Olá, queridos irmãos do Evangelho no Lar Online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos dar início, ao nosso Evangelho, começando pela nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, para o início dos nossos estudos de hoje. Graças a Deus, obrigada, Mestre querido, Mestre dos Mestres. Gratidão aos benfeitores de luz que, em seu nome, estão aqui nos assistindo, nos inspirando, para que as reflexões do seu Evangelho, Mestre, transcorram num perfeito entendimento para todos nós e para aqueles que nos assistirão instantaneamente ou mais tarde. Nossa gratidão maior ao nosso Pai, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar online de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Bom, queridos irmãos, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Estamos no item 13, intitulado A Fé e a Caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas privadas de religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo serviço constante de todo o interesse egoístico, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui para refletirmos acerca desse parágrafo. A caridade, ela é impossível sem a fé, pois a fé é a força motriz que impulsiona a caridade. Ela é a virtude de amar o próximo como a si mesmo, sem esperar nada em troca, não é? A fé é aquela crença em Cristo e na sua vida, que é o amor. É a consciência da presença de Deus dentro de nós. O Pai nos criou e em nosso íntimo há a sua centelha divina. Quando nós entendemos que o reino de Deus está dentro de nós, deixamos de priorizar o nosso ego, que nos faz agir como criança mimada, com egocentrismo, pensando que o mundo gira para satisfazer apenas os nossos prazeres, né? E passamos, quando nos interiorizamos desse reino de Deus dentro de nós, a amar ao próximo como a nós mesmos, entendeu? Então, a caridade é a raiz de todas as virtudes e é a forma de realizar a comunhão com o Cristo. Ele já houvera feito essa comunhão com Deus quando ele dizia: eu e o Pai somos um.
Então, para conquistarmos essa comunhão, é necessário fazermos a caridade no verdadeiro sentido como Jesus a conhecia, a entendia, né, meus irmãos? Benevolência para com todos. O que quer dizer isso? Nós temos que ser benevolentes com nossos semelhantes, com os nossos iguais, com os nossos superiores e, principalmente, com os nossos inferiores. Não deixando passar para eles, no momento que estivermos prestando a caridade, uma condição que os humilhe, não é? Não, e também sempre procurando elevá-los para que eles possam sentir-se estimulados, né, a continuar com a fé que remove montanhas e nos tira das dificuldades, se agimos nesse propósito de amor. A indulgência para as imperfeições dos outros. Por quê? Porque nós também precisamos de indulgência, não é? Então, não adianta a gente apontar o dedo para os defeitos alheios, porque quando a gente aponta um dedo para os nossos irmãos, tem três apontados para nós. Normalmente, identificamos no outro aquilo que somos espelho, são os nossos próprios defeitos que precisamos de indulgência para que as pessoas nos perdoem e nos deem novas oportunidades de, pela autotransformação, fazermos diferente. E o perdão, não é? São as três coisas que o mestre entendia a caridade. O perdão das ofensas, porque a gente precisa, não é? Entender que, ao não perdoar, é a nós mesmos que nós estamos prejudicando, porque ficamos ressofrendo, remoendo e adoecendo, entendeu? Então, o mestre era tão cioso, né, dessas verdades, das leis do Pai, que ele nos estimulou a perdoarmos, inclusive, aos nossos inimigos, entendeu? Mas a espiritualidade nos esclarece, não é? Que, certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Então, é também não se regozijar quando souber que um inimigo está passando por alguma dificuldade. Ao contrário, se tivermos oportunidade, fazermos a caridade para com ele. Às vezes até ele não sabe, mas a gente, de alguma forma, ajuda, entendeu? É isso que Jesus espera de nós. E aí continua a leitura, né? Se meus filhos, sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão à força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Então, queridos irmãos, a gente precisa entender que o Pai nos concede a vida na matéria para o nosso aperfeiçoamento moral, a fim de que nós possamos evoluir para atingirmos condições mais felizes. Essa evolução nos permite, com o tempo e o aprimoramento, alçarmos encarnações em mundos até
mais evoluídos que o nosso planeta, ainda de provas e expiações. Um meio de aperfeiçoamento é através da caridade, entendeu? São Francisco de Assis, ele exemplificou, apesar de ter nascido em família abastada, né? Ele questionou-se muito entre esse ter, né, e o ser. O ter, aquele voltado só para as aquisições dos bens materiais, muitas vezes a qualquer custo, onde a gente mais se desvia das leis de Deus, e o ser, aquele ser que busca esse Deus interior para se melhorar. Então ele começou esses questionamentos ao vivenciar os problemas existenciais, não é? E aí tem uma fala dele que é a seguinte: procurei Deus, não encontrei. Ele vivia na abastança, né? Procurei a mim mesmo, não encontrei. Procurei o próximo, achei os três. Isso é uma confirmação, não é, da máxima do Consolador prometido pelo nosso Mestre de amor. Fora da caridade não há salvação. Agora, a nossa querida Vânia vai passar a continuidade do estudo de hoje, não é? E nós vamos entender mais ainda. Fiquem em paz. Olá para todos, gratidão, querida Norminha, que Deus nos fortaleça nesse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Conforme Norminha acabou de falar, em todas as situações de nossas vidas, nós encontramos dificuldades, nós encontramos pessoas, né, com gostos diferentes, com inclinações diferentes e necessidades também diferentes. Então, alguns poderão insistir: por que nós temos que vir aqui na Terra, no novo corpo, para sofrer? O sofrimento é resultado, é efeito das nossas escolhas. Escolhas essas, né, equivocadas, confusas. Né? Mas, como nos fala o Espírito Protetor que ditou essa mensagem, a fé e a caridade, nós estamos aqui para o nosso aprendizado, principalmente de natureza moral, e para que nós consigamos passar para uma outra etapa, nós precisamos estar no corpo de carne, dada ainda a nossa imperfeição, a nossa condição evolutiva. Então, encarnar, reencarnar, não são castigos nem punições. São empréstimos, são bênçãos que Deus nos concede para que nós possamos, à custa do nosso próprio esforço, de nosso sacrifício, trabalharmos para a nossa evolução. E isso deve ser uma tônica constante em nossas vidas. Porque quanto mais nós nos acomodarmos, nós negligenciarmos, deixarmos de cumprir as tarefas que nós temos condições de realizá-las, mais difícil ficará para nós. Aí é que está a necessidade de nós mantermos a fé e a esperança como duas hastes conduzindo-nos à prática da caridade. E como nós já temos dito ao longo dos nossos estudos, a caridade, seja caridade material, seja caridade espiritual, quando feitas desinteressadamente, auxiliando o próximo, porque assim nós estaremos fazendo ou seguindo a recomendação de Jesus, que nos disse fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Nessa hora, nos cabe passar por cima
de mágoas, desentendimentos, desafetos, o que for, para que nós possamos fazer o bem, que é a moeda que mais vale no plano espiritual. Vamos ver a sequência final dessa mensagem, a fé e a caridade. No entanto, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. Olhe que afirmação que nos faz pensar. Nesse mundo terreno, mundo de provas e expiações, nós podemos ser felizes? Alguns respondem que sim, desde que você tenha dinheiro para satisfazer as suas necessidades, os seus gostos, os seus vícios. Mas o Espírito Protetor nos alerta. A felicidade não está naquilo que é material, e sim na prática do bem. Olha que interessante. Ah, mas como assim? Porque muitas vezes nós nos enganamos. Vocês já perceberam que até em coisas simples da vida, quando nós as temos ou quando nós as adquirimos, passados os instantes de surpresa, encantamento, envolvimento, nós colocamos de lado. Assim é com as crianças em relação aos seus brinquedos, assim é com os jovens em relação a algumas preferências, e assim é conosco, os adultos. Então, você poderá pensar assim, mas eu não quero só ficar ajudando pessoas. E se ninguém me ajudar quando eu precisar? Isso pode acontecer, mas se acontecer, agradeçamos a Deus que nos deu mais esta prova para testar a nossa perseverança no bem, para testar a nossa humildade, para testar a nossa paciência. Por quê? Fazer o bem com ostentação, mostrando para os outros que nós estamos fazendo, ou deixar de fazer o bem quando nós temos condições, isso representa um atraso muito grande no nosso processo evolutivo. Porque nossa consciência, mais cedo ou mais tarde, nos cobrará, né, que nós sejamos mais proativos, isto é, que a gente veja e que a gente faça o que for preciso para auxiliar aqueles que estão em dificuldade, sejam elas quais forem. Não há que escolher, eu vou ajudar essa instituição, eu vou ajudar aquele ali, aquele fulano, eu vou ajudar aquele companheiro, mas eu não ajudo um familiar, eu não ajudo um parente, eu não ajudo um companheiro de tempo religioso. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Quantos filmes ou vídeos nós assistimos que mostravam os primeiros cristãos indo para as arenas, ou para serem queimados vivos, ou para serem comidos por leões, e eles caminhavam alegres, até cantando hinos, né? Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não há necessidade do holocausto, do martírio, nem do sacrifício da vida. À época que o Espírito mandou essa mensagem, desculpem, problema no computador. A época que o Espírito mandou essa mensagem, 1861, ele já afirmava que já não existia mais, né, aquele sofrimento martirizante em que os primeiros cristãos, ou os cristãos, e depois os heróis de alguma revolução, eles tinham que sofrer
a perda de suas vidas, terem as suas vidas sacrificadas. Mas ele fala o que se pede é único e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Olhe quanto progresso nós já alcançamos à custa de dor e sofrimento, é verdade. Mas assim continuará sendo até que nós façamos ouvidos moucos, quer dizer, não escutemos os apelos, os alertas, as mensagens esclarecedoras dos espíritos que querem o nosso bem. Olhem como o espírito protetor finaliza essa mensagem. Triunfareis, quer dizer, venceremos, se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Qual que é a importância da fé quando nós estamos passando por testemunhos, tribulações, dificuldades, sejam elas quais forem? A fé é que nos sustenta, nos fortalece, porque ela nos traz a certeza do amparo divino, a certeza de um futuro mais ameno. E tudo isso, se nós perseverarmos, se nós não desistirmos, se nós não fraquejarmos. E para que a fé e a caridade, estimuladas pela esperança, formem um trio exitoso de sucesso, nós precisamos trabalhar incessantemente. Isto porque ainda há um grande número de encarnados que pensam que nós estamos aqui na Terra para usufruir de prazeres, para os gozos mundanos, para as coisas temporárias, para passear, para curtir, para tirar férias e para aposentar. Tem certeza de que nós estamos aqui para isso exclusivamente? Estamos para progredir, para o nosso aperfeiçoamento moral e, por consequência, espiritual. Do mundo aqui, nós sabemos que nós levamos nada, nem o nosso corpo. Que nós levamos são as virtudes que nós adquirimos, aquilo que nós fizemos de bom ou de mal. E lá, quando for analisada a nossa ficha de trabalho, estaremos tranquilos? Teremos aproveitado todas as oportunidades de sermos úteis? E vamos nos recordar de que em nenhuma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver os Espíritos falando que nós temos que sacrificar o nosso corpo, que mortificar o nosso corpo, que submetê-lo a excessos de natureza variada, seja com vícios, com a comida, com a bebida, com o sexo desregrado, com o trabalho em excesso, ou quanto dormir em excesso, ou quando descansar em excesso. Recordemos Kardec quando nos recomenda bom senso, razão e lógica em tudo que nós vamos fazer. Daí nós contamos com a bênção que é o Espiritismo, que nos faculta, que nos traz a fé raciocinada, aquela fé em que eu acredito, mas eu sei por que acreditar. Porque o Espiritismo, no seu tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião, ele nos dá as respostas que buscamos. E se não temos mais respostas que gostaríamos, ou todas as respostas, tenha uma certeza absoluta de que é porque nos falta o quê? Maior compreensão, o cérebro melhor organizado com outras funções. Então, tudo isso obedece à lei divina do progresso, que gradualmente
vai nos dando as oportunidades para que nós possamos avançar. Cada um no seu tempo, cada um com as suas condições. E neste momento, porque passamos, né, embora estejamos ainda no início do ano, nós temos que lembrar sempre de buscar, através da oração, o amparo, a assistência, as forças de que necessitamos para prosseguir em nossos desafios diários. Pode parecer repetitivo, eu já falei isso aqui, mas é que a cada dia nós tomamos conhecimento do quanto a saúde mental de nós encarnados está comprometida. Então é preciso que nós fiquemos atentos para que não sejamos visitados por ideias absurdas que com certeza nos trarão muito mais sofrimento. Que Deus e Jesus nos amparem, nos protejam e que nós possamos continuar de pé. Se cairmos, levantemos, pois sozinhos não estamos. Agora eu passo a palavra para a nossa querida Norma, que vai fazer a leitura do livro Vivendo o Evangelho, numa lição muitíssimo interessante para a lição de hoje. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Como a Vânia falou, livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de André Luiz, de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, tá? A lição é a 137, não é só. André Luiz diz o seguinte: a caridade não é só impulso generoso, é sentimento de inspiração divina. É como a gente falou antes, né? É quando aquele amor que o Pai plantou lá naquela centelha desabrocha em nós em benefício do próximo. Não é só a esmola, é a palavra amiga de estímulo. Não é só a paciência, é o entendimento com paz. Então, você precisa ouvir com paciência o que o outro está falando. Não demonstrar com gestos, né, que você está desinteressado ou irritado com a fala daquele, está necessitando falar. Porque aí, quando você demonstra isso, não consegue harmonizar na paz. E aí não é caridoso. É preciso ter essa benevolência para com o próximo. Continua André. Não é só a tolerância, é o perdão com humildade. Quer dizer, nunca ficar ostentando que perdoou e que a pessoa fez e aconteceu. Não. Perdoou, está perdoado. Sem represálias, né? Exercitarmos o perdão como Jesus nos ensinou. Porque muitas vezes nós também precisaremos de sermos perdoados. Não é só esquecer a ofensa, é disposição para reconciliar. Então, precisamos passar muitas vezes por cima do nosso orgulho, né? Para cumprir essa reconciliação. E a gente já sabe que orgulho e egoísmo são sentimentos que só nos levam a nos afastar das leis divinas, né? Não é só a beneficência, é o aceno de compaixão. Não é só a ajuda exclusiva, é a benevolência com todos. Então, a gente não pode ser egoísta, querendo proteger somente os nossos, não é? É preciso estendermos esse auxílio com o irmão que estiver necessitando,
seja ele nosso familiar ou não, porque nós sabemos que somos todos filhos de Deus. O filho do nosso vizinho hoje pode ter sido o nosso filho outrora. Raciocinemos sobre isso, somos todos irmãos, e aí encontraremos essa benevolência para todos mais presente em nossos corações. Não é só a doação, é a indulgência com o semelhante, não é? Não é só o agasalho, é o gesto caloroso de solidariedade. Então, eu tenho um exemplo da Catedral Presbiteriana do Rio, maravilhoso nesse sentido. Eles assistem os moradores em situação de rua da Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. E não basta só levar o que comer, o agasalho para proteção. É preciso conversar, porque muitas das vezes essas pessoas tornam-se invisíveis para os que transitam pela praça. E é na conversa que eles descobrem ali irmãos que estejam em condições de serem abrigados em locais que eles dispõem, e eles são entregados, porque até que consigam pagar o seu próprio aluguel e assim dar a vaga daquele abrigo que eles receberam para outro. E assim vai seguindo, né? Não é só o prato de alimento e a conversa esclarecedora, né? É a conversa esclarecedora. É isso que eu falei. É conhecer o porquê. Nunca julgar do porquê a pessoa está na rua. Conhecer o porquê para ver onde podemos ajudar. Isso em qualquer situação, né? Não é só o serviço de auxílio, é a fé impregnada de esperança. Então, quando a gente estamos assim, acolhendo, fazendo a caridade por aqueles irmãos, estamos orando por eles também, trazendo o nome deles, colocando em grupos de oração, para que com a fé Deus faça transformação na vida daqueles irmãos. A assistência material sempre acompanhada da assistência espiritual. E André conclui: não é só o bem em favor do próximo, é a renúncia ao próprio egoísmo, de tal modo que, na prática da caridade, seguindo os ensinamentos do Evangelho, você não é só você, é também a presença do amor que procede de Deus. É isso, meus irmãos, que Jesus espera de nós, que o Pai espera de nós. Vibremos no amor, que assim estaremos na companhia dos bons espíritos que vêm nos auxiliar, em nome de Deus. Muita paz para todos nós. Vamos agora à magnetização da água com a nossa querida Vânia. Meus prezados, vamos agora pedir a magnetização da água. Muitos conhecem mais como fluidificação, mas acontece que a palavra fluido, né, é algo que escorre, então a própria água já é, né, como líquido, ela escorre. Então, de maneira mais adequada, colocamos magnetização, porque realmente vão ser colocados fluidos, medicações, energias na água, transformando-a no medicamento. E nós temos a certeza de que aqueles que se disciplinam para tomar essa água, você pode até programar o seu celular, realmente sentem-se mais animados, mais fortalecidos, energeticamente mais fortes. Então, vamos, com o pensamento firme em Jesus, vamos pedir
Jesus, médico de nossas almas, aqui estamos, Senhor, pedindo a magnetização de nossas águas. Para aqueles que creem em si mesmos, ou para aqueles que aguardam a doação dos espíritos magnetizadores, nós estamos pedindo, Senhor, o medicamento para o corpo físico, para o perispírito e o espírito, a fim de que todos se sintam mais animados, encorajados, com um sono tranquilo, com as energias físicas, psíquicas e emocionais reharmonizadas, fortalecidas, Senhor, para os desafios da vida diária. Mestre Jesus, que o vosso amor, nesse instante, derrame sobre todas as águas, sejam elas de uso individual ou familiar, os medicamentos que os médicos da Terra não conhecem, mas que pedimos sejam colocados em favor de todos. Para que, Senhor, todos possamos vencer as nossas tarefas e compromissos na presente encarnação. E nós agradecemos, Senhor, por mais esta dádiva que o Senhor nos dá. Que assim seja. E agora, queridos amigos, chegamos ao final de mais um encontro do Evangelho no Lar Online, que é o momento em que nós trazemos Jesus para dentro do nosso lar. É o momento em que nós nos conectamos, nos ligamos ao plano superior, o plano mais alto, a fim de que todos nós sejamos envolvidos em boas energias. Vamos lá? Com os olhos fechados, quem quiser, mentalizar Jesus e orar. Mestre Jesus, com os corações agradecidos por mais esta oportunidade de aprendizado do seu Evangelho de amor à luz da doutrina espírita, nós estamos pedindo, Senhor, para todo o planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada, para aqueles que se encontram desesperançados, angustiados, aflitos, para os dependentes químicos, os moradores de rua, os enfermos acamados em seus lares ou em hospitais, por todo o canto onde haja dor, Jesus, que os seus emissários, que as equipes médicas e espirituais possam levar o socorro, o alívio, o amparo. E nós pedimos, Senhor, particularmente, a Maria de Nazaré, que intensifique, Senhor, o trabalho com aqueles que tentam contra a própria vida e para aqueles que conseguem concretizar tão infeliz ato. Ó Mãe de amor, tende misericórdia, porque a cada dia aumenta o número de suicídios. Amparai, Senhora, as famílias que muitas vezes nem percebem essas ideias suicidas. Consolai os pais que perdem seus filhos e que eles possam receber, Senhora, a assistência necessária, o socorro para um atendimento que lhes atenue o gesto desesperado. E assim, nós
Agradecemos mais uma vez por tudo que temos recebido e esperamos todos no nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço.